Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o nosso curso Bibliologia aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. É uma alegria muito grande estar de volta. Nós estamos estudando sobre a Palavra de Deus. E na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre a posição liberal, a posição não ortodoxa, de abordagem da Bíblia. E hoje nós queremos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a posição neo-ortodoxa. Reagindo contra o liberalismo teológico, principalmente na Alemanha, os neo-ortodoxos ensinam que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Portanto, a Bíblia não é em si mesma a palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus na medida que uma pessoa lendo a Bíblia, ela vai ter uma experiência com Deus. Aí, então, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Bom, apesar das aparências, esse posicionamento abre espaço para muitas especulações que são danosas à fé cristã. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. Ela sempre é a palavra de Deus. Portanto, aqueles que afirmam que a Bíblia fechada é um simples livro, aberta, ela é boca de Deus falando, estão errados. Essa é uma frase muito comum, dentro deste grupo de pessoas que acreditam que a Bíblia não é em si mesma a palavra de Deus. Assim sendo, a Bíblia fechada é um livro simples. Se você deixar a Bíblia fechada em cima de uma mesa, ela não é a palavra de Deus. É um livro como qualquer outro. Então isso está errado, certo? Aberta ou fechada, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Há que se tomar muito cuidado, pois, com as sutilezas teológicas. São dessas sutilezas que nascem as heresias. Karl Barth, apesar de seus esforços em combater o liberalismo, não foi de todo feliz. Karl Barth é um teólogo que eu particularmente respeito muito. Mas ele deveria, por exemplo, ter ensinado que a Bíblia, independentemente da reação dos seus leitores, jamais deixou de ser a palavra de Deus. Embora considerado o maior teólogo do século XX, Barth não foi de todo ortodoxo. E como todos sabemos, no terreno das Sagradas Escrituras não há uma meia ortodoxia. A ortodoxia tem que ser absoluta. Se a tornarmos relativa, não teremos então nenhuma ortodoxia. E sim, heresias, apostasias e erros. A neo-ortodoxia de Barth não foi de todo eficaz. Pecou pelo menos pelos meios termos. Então esse foi o grande erro da neo-ortodoxia de Barth. Então, conquanto tenha sido uma reação a uma posição liberal, a neo-ortodoxia não conseguiu realmente cumprir o objetivo que seria de afirmar a inerrabilidade da Bíblia, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Vamos falar um pouco então sobre a posição conservadora. Nós, que somos ortodoxos, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é nossa obrigação ser obediente sem quaisquer questionamentos. Ela é soberana. Os cristãos jamais deixaram de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. A igreja primitiva, que se firmava principalmente em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21, eles tinham os profetas hebreus como oráculos de Deus. Igual respeito nos concediam aos escritos dos apóstolos
de nosso Senhor e daqueles que lhes foram íntimos seguidores, Marcos e Lucas, por exemplo. No século II, quando o herege Marcião se insurgiu contra as Sagradas Escrituras, tentando extirpar do cânon os livros apostólicos, por considerá-los escandalosamente judaicos, os líderes da igreja condenaram-no em uníssono, energicamente. Atuando como porta-voz dos pastores e bispos, Tertuliano escreveu contra Marcião numa apaixonada apologia do cânon atual da Bíblia Sagrada. Orígenes de Alexandria, que nasceu no Egito por volta do ano 185, também saiu com presteza a fim de defender o cânon das Sagradas Escrituras. Ele asseverou que tanto as Escrituras do Antigo quanto as do Novo Testamento foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. E logo ele acrescenta o doutor Alexandrino: as Sagradas Escrituras foram redigidas pelo Espírito de Deus. Nascido em 296, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia, em virtude de seu apaixonado zelo pela pureza doutrinária da fé cristã. A semelhança de seus predecessores, fez ele uma brilhante apologia da inspiração divina das Escrituras Sagradas como palavra de Deus. Então nós temos aqui o posicionamento de pais da igreja, de homens de Deus, que enfrentaram hereges como Marcião e outros que tentaram, de alguma forma, enfraquecer a posição do cânon das Sagradas Escrituras como uma palavra inspirada de Deus. Bom, aí chegamos na época dos reformadores. Ao deflagrar a reforma protestante, Martinho Lutero fez questão de ressaltar a importância da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Se até aquele dia a Igreja de Roma tinha suas tradições como mais importantes que as Sagradas Escrituras, veio Lutero e afirmou que estas são a nossa única norma em matéria de fé e prática. Foi a partir desse ponto doutrinal que Lutero revolucionou espiritualmente a Igreja de Cristo, levando os fiéis a depositarem toda a sua confiança no Antigo e no Novo Testamento. Cognominando a Bíblia como o berço que traz o Cristo, Lutero defendeu ardorosamente a inspiração divina das Sagradas Escrituras. Exortava ele os cristãos a lerem a palavra de Deus sobre a luz de Cristo. João Calvino, de igual modo, ele sustentava a origem divina da Bíblia. Visto que Deus se comunicou por sua palavra de vida a todos que ele recebeu por sua graça, disso devemos inferir que os fez participantes da vida eterna. Eu digo que na palavra de Deus há tal eficácia de vida que a sua comunicação é uma segura e certa vivificação da alma. Entendo por comunicação não a geral e comum, que se propaga por céus e terra e sobre todas as criaturas do mundo. Porque enquanto esta vivifique todas as coisas conforme a sua respectiva natureza, diversa, todavia não livra nada nem ninguém da corrupção. Mas a comunicação a que me refiro é especial e por esta a alma dos crentes é iluminada ao conhecimento de Deus e de algum modo é ligada a ele. Então essas são palavras de João Calvino que sustentava a origem divina da Bíblia. Bom, vamos falar um pouco sobre a necessidade da Bíblia Sagrada. Arranhe a superfície das Escrituras onde quiser e você descobrirá uma fatia de vida. É o que afirma Arthur Skivington Wood. Implicitamente, está ele a dizer-nos
A Bíblia é absolutamente necessária para alcançarmos a vida eterna. Sem ela, todos estaríamos condenados. Logo, é a palavra de Deus de suma importância, não somente para o nosso crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação da nossa sociedade. O Ocidente, aliás, é tributário das Sagradas Escrituras e não da civilização greco-romana. A humanidade toda não pode, sob nenhuma hipótese, prescindir da Bíblia. Então, há uma necessidade espiritual da Bíblia Sagrada. Quando tentado pelo diabo, Cristo calou-lhe a voz, citando Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Mais tarde, emudecendo os fariseus, que embora conscientes da messianidade dele, recusavam-se a aceitá-la, asseverou-lhes: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39, 40. Que outro livro é capaz de proporcionar ao ser humano a vida eterna? A Bíblia, conforme escreve Paulo a Timóteo, não se limita a salvar o homem. Torna-o perfeito diante de Deus. 2 Timóteo 3,16. O ser humano tem sede do Criador e só virá a dessedentar-se quando volver os olhos e o coração à Bíblia Sagrada. Sem ela, morreremos. Morreremos nesse deserto para onde nos lançaram os pecados que vimos cometendo desde que fomos expulsos do Éden. Mas também há uma necessidade moral da Bíblia. Vários códigos já escreveram os homens ao longo da sua história. Hammurabi, buscando disciplinar seus contemporâneos, proscreveu-lhes uma série de leis e ditames. Preocupação semelhante acometeu o chinês Confúcio e as 12 tábuas de Roma. Tais iniciativas, porém, não puderam melhorar a índole de Adão, que, segundo escreveu Paulo aos Romanos, se entregaram às mais infames paixões. Romanos capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus, entretanto, prescreve-nos leis tão altas e sublimes, prova-nos a história, modifica não apenas o homem, como a sociedade. Vamos ver, por exemplo, os 10 mandamentos. O Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Se a moral das Escrituras continua tão atual, onde se acham os demais códigos? Fizeram-se anacrônicos, tiveram de ser substituídos. Eis porque a Bíblia Sagrada se faz necessária à raça humana. Sua moral não haverá jamais de ser adulterada, nem relativizada. É um livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é. No Salmo 119, o salmista canta: as grandezas e infinitudes da lei de Deus. Acontece o mesmo com aqueles que aceitaram a Cristo. Tem o Estatuto Divino escrito em seu coração, conforme enfatiza Matthew Henry. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. E há uma necessidade histórica da Bíblia. Ao contrário do que supõe o filósofo francês Auguste Comte, a história não é cíclica. Não, ela não é. Ela é linear. Não se repete. Encaminha-se para um clímax quando Cristo Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implantar o reino de Deus na terra, submetendo todas as coisas ao absoluto comando do Pai. Sem a Bíblia, jamais poderíamos compreender devidamente a história. Seríamos induzidos a pensar fossem todas as coisas obras do mero acaso. Os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor Jesus nos deixam claro que, estando Deus no comando de todas as coisas, dirige a história conduzindo-a ao ápice
ao ápice do seu reino. Não foi essa, por acaso, a petição que Cristo ensinou aos seus discípulos? Venha o teu reino. Assim passaram os discípulos a rogar a Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Compreendendo perfeitamente a teologia da história, afirmou Oliver Cromwell: o que é a história senão a manifestação de Deus? Assim entendeu também Nabucodonosor. O rei de Babilônia, após haver passado 7 tempos como um bicho devido ao seu orgulho, reconhece que acima dos reis e demais potentados acha-se Deus a controlar todos os negócios terrenos. Seria maravilhoso a todos os seres humanos se eles chegassem a essa conclusão. Por conseguinte, esta deve ser a conclusão básica acerca da história, conforme escreveu o grande teólogo D. Martin Lloyd-Jones. A chave para a história do mundo é o reino de Deus. Amém? Então nós vimos aí como a Bíblia é importante, né? Ela tem uma importância espiritual, uma importância histórica, uma importância moral, né? E realmente é o livro que traz para nós, desde o seu início até o final, a palavra de Deus. No nosso próximo encontro, queremos falar sobre a composição da Bíblia, como que a Bíblia se divide, porque afinal de contas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Vamos mergulhar nesse assunto aí. Mas por hoje, ficamos por aqui. A nossa gratidão a você que está acompanhando o nosso curso. Agora vamos procurar estar postando vídeos com mais frequência, né? Para nós concluirmos esse estudo. E está chegando novos cursos aí para nós. Hoje, olha aqui, recebemos alguns materiais que pretendemos divulgar e ministrar aqui, tá bom? Olha, vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos, esse aqui é o material, Atos dos Apóstolos, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o tabernáculo e a preeminência de Jesus Cristo, né? Alguns estudos que estão chegando para nós aí, e nós vamos estar soltando esses estudos simultaneamente com o curso de teologia aqui na Escola Bíblica, tá bom? Essa playlist aqui sobre bibliologia, ela faz parte de todo o nosso trabalho para trazer a você, né, que está aí trabalhando na igreja, você é líder, né, e mesmo pastor que está começando seu ministério sem muito tempo para fazer um seminário, você possa ter acesso a um estudo que você pode anotar, você pode desenvolver, né, e crescer. O que nós queremos é instrumentalizar o seu ministério de uma forma simples, gratuita, né? Ser bênção na sua vida. Então, por favor, eu peço que você curta esse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, coloque lá o link lá no WhatsApp para que as pessoas possam vir até o nosso canal, assistir o vídeo, dar o like e se inscrever no canal. Tudo isso vai nos ajudar. Nós queremos fazer da Escola Bíblica Palavra Viva uma opção para muitas pessoas que desejem realmente estar estudando a palavra, crescendo espiritualmente, né? E nós temos outros temas também. Se você gosta de estudar sobre batalha espiritual, sobre finanças, sobre libertação, sobre casais, nós temos muitos cursos e estamos trazendo gradativamente aqui no canal. Nossa intenção é colocar tudo o que pudermos à sua disposição. Então, receba o nosso abraço, nós desejamos a você a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você é líder numa igreja, líder de uma célula, líder ministerial ou pastor, receba a nossa bênção. Nós profetizamos sobre você a graça e a bênção de Deus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro com o nosso curso de Bibliologia aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.